Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a história do médium mais famoso do Brasil. Daqui a uma semana, Chico Xavier completaria 100 anos. 100 anos de grandes mistérios. Como ele escreveu 400 livros sem redigir uma só linha. Tudo em nome de autores falecidos. O estranho fenômeno da psicografia. Os mortos podem se comunicar com os vivos? 7 anos depois de morto, Chico está no centro de uma nova polêmica. Existe um código secreto para identificar a autenticidade de suas mensagens? A fé no trabalho de Chico Xavier ultrapassa barreiras religiosas. Até uma família judaica reconheceu palavras do filho morto em 50 cartas psicografadas. E um enigma: a água que brota da estátua do mestre de Uberaba teria poderes curativos? Como um homem pobre, de saúde frágil, conseguiu ter tanta força? O que havia por trás dos óculos, da peruca e da voz mansa que convencia até mesmo os mais incrédulos? Afinal, quem era Chico Xavier? Para cada um, uma resposta. Ele veio com uma missão maravilhosa, isso aí ninguém tem dúvida. Para mim, ele era simplesmente meu pai. Quem era esse mineiro de pouco estudo? Chico Xavier foi o maior paranormal, o maior sensitivo da história da humanidade. É um grande professor. É um marco divisor no espiritismo. Que poder tinha esse homem? Esse homem veio enviado de Deus. Era o Chico, nosso amigo, nosso apoio para tudo, né? Que homem foi esse que trazia para as mães o conforto de mensagens dos filhos mortos? Que ele nos envolvia, a nós mães, com tanto amor, com tanto carinho, e numa empatia tal que ele sofria conosco, que ele nos consolava. Célia é da mesma cidade de Minas Gerais onde Chico nasceu, Pedro Leopoldo. Conheceu o médium quando ainda era criança. Quando em 83 perdeu o filho Rangel com 3 anos de idade, num acidente banal, foi a Chico a quem recorreu. E eu coloquei os 2 braços no joelho dele assim, abaixei a cabeça e chorei. E naquele momento eu fui envolvida por uma paz tão grande, um bem-estar tão grande. As mães que já perderam filhos sabem do que eu estou dizendo. Aquele nó na garganta, aquele coração como se tivesse mãos de ferro apertando. E naquele momento aquilo tudo tinha ido embora. Eu levanto os olhos, ele estava olhando para mim e falou comigo assim: não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. Mas não foi só. Chico psicografou mensagens que teriam vindo de Rangel. E a mãe não duvida que eram palavras do filho. Eu não precisava de nenhuma prova que era ele. E ele me deu muitas. E aí a gente encontra na mensagem de Chico os nomes do meu pai, da minha irmã que havia partido em 1972, de uma tia do meu marido que havia partido aos 18 anos em 1954. A vida foi muito dura com ela. Tempos depois, mais uma dor imensa. A morte da filha, Mariana, com 27 anos. Desta vez, Chico já tinha morrido, mas os ensinamentos dele ficaram. Acho que o Chico, de alguma forma, ele amparava minha filha do lado de lá. Então, ele não fez falta nesse sentido de não estar mais aqui entre a gente. O maior médium brasileiro deixou um rastro de admiração que resiste ao tempo, aos credos, às teorias científicas. Mas Chico deixou como herança também um enorme mistério. Perguntas sem respostas. O homem, hoje idolatrado pelos seguidores, sofreu antes de ser reconhecido. Quem vai acreditar em mim? Se perguntava o menino Chico. Foi uma infância difícil na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. Aos 5 anos, ficou órfão de mãe. Logo começava a ver espíritos. Vou te contar um segredo, quer?
Nesta cena inédita do filme Chico Xavier, o pequeno Chico aparece conversando com a mãe já morta. Você é o homem mais especial e corajoso que tem por esse mundo todinho. Especial é diferente? É porque eu vejo e escuto que ninguém mais vê e escuta? Era mesmo um garoto diferente. E o pai ficou assustado. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele, então, me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos. Aos 21 anos, desacreditado, chamado de louco por muita gente, algumas vezes Chico Xavier se recolhia e vinha descansar e pensar à beira deste açude. E teria sido aqui que ele viu pela primeira vez o espírito de Emmanuel, que o acompanhou por toda a vida. Poucos meses depois do encontro com o guia espiritual, chegou às livrarias o livro que escandalizou o país, Parnaso Além Túmulo. E ele colocou no papel poemas assinados por Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e estrofes, e rimas, e versos, e estilos muito impressionantes. Era uma coletânea de 59 poemas, todos inéditos, assinados por poetas famosos e já falecidos. Todos os jornalistas da época, acadêmicos da época, ficaram impressionados também. Por causa daquele livro, o Chico virou alvo de sucessivas investigações, né? Então, como se explica isso? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Foi a primeira obra de uma intensa produção literária, sucesso de vendas. Mas Chico nunca recebeu um centavo. Viveu com o salário de escriturário até se aposentar. Toda a renda dos direitos autorais foi para instituições espíritas. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos. Ele ganhou projeção nacional a partir da sua primeira e histórica participação na TV em 1971. No programa Pinga Fogo, ele respondia perguntas de todos, jornalistas, da plateia e de convidados. Foi a primeira vez que uma sessão mediúnica espírita foi transmitida e realizada dentro de um estúdio de televisão, ao vivo, né? Hoje, o Brasil é a maior potência espírita do mundo. A partir do trabalho de Chico Xavier, o espiritismo cresceu no país. Ele tem um legado fundamental. Ele criou padrões da prática da caridade, padrões na literatura, padrões de exercício da prática mediúnica, o próprio ritual de exercício da prática mediúnica, especialmente a psicografia. E as psicografias de Chico Xavier ajudaram até a mudar os rumos de uma história policial em Goiânia. Num caso inédito da justiça brasileira, as mensagens do além ajudaram a inocentar o acusado do crime. A própria vítima, em mensagem psicografada, teria esclarecido: foi um acidente. O juiz aceitou as palavras do morto e absolveu o réu. Fé, crença no espiritismo ou uma questão de confiança? Chico Xavier ganhou respeito e superou barreiras em várias religiões. Foi assim com a família Muscati, uma típica família judia, numerosa e extremamente religiosa. Moradores de São Paulo, todas as sextas-feiras se reúnem para celebrar o Shabá, o sábado judeu, dia de descanso e orações. Fé, crença no espiritismo ou uma questão de confiança? Chico Xavier
ganhou respeito e superou barreiras em várias religiões. Foi assim com a família Muscat, uma típica família judia, numerosa e extremamente religiosa. Moradores de São Paulo, todas as sextas-feiras se reúnem para celebrar o Shabat, o sábado judeu, dia de descanso e orações. Mas um drama familiar os aproximou de forma profunda a Chico Xavier. Eu rotulo ele o melhor nome que eu conheci aqui embaixo. O Chico Xavier, junto com meus filhos e meu marido, me deram o alicerce para que eu pudesse me manter em pé e continuar a viver. A morte inesperada do filho primogênito, Roberto, há 31 anos, abalou intensamente a família. Aos 19 anos, ele fez uma cirurgia de desvio de septo e sofreu um choque anafilático, uma reação alérgica súbita, com os medicamentos pós-cirúrgicos, e não resistiu. Olha, a morte do meu filho realmente foi o fim do mundo. E é o fim do mundo até hoje. Mesmo passado tanto tempo. Fazem 31 anos que meu filho desencarnou e parece que foi ontem. O desespero e uma forte depressão levaram o casal a aceitar a sugestão de amigos para o encontro com Chico Xavier. Mas a desconfiança no início era grande. Primeiro contato, ele me deu a mão, beijou e falou assim: Doutor Davi, a morte não existe. Eu falei, como não existe a morte? Então eu e meu filho aí faz um mês, 2 meses, sei lá. Quando as cartas de Roberto começaram a chegar, a surpresa. Lá estavam detalhes que só a família poderia saber, inclusive palavras em hebraico, idioma que Chico não conhecia. Eu já não sabia mais nada. A minha alegria foi muito grande. E tive uma prova que meu filho estava realmente vivo, pela mensagem que ele mandou. Coisas que o Chico não sabia, porque eu não era amiga do Chico Xavier. O marido demorou a se convencer. Eu li aquilo N vezes, mas até que começou a vir coisas lá que não tinha como eu contestar. Por quê? Porque só eu que podia saber disso. Ao todo, foram 54 mensagens psicografadas por Chico Xavier. Mas a devoção ao médium não abalou as convicções religiosas da família. Eu não deixei de ser judeu. Vou na sinagoga, respeito as nossas tradições. Independente de crença ou religião, Chico Xavier conquistou um lugar especial nesta casa. Tenho um respeito danado pelo Chico Xavier. Eu tenho 6 filhos. No meu coração tem 6 lugares, mais o 7º, que é do meu marido, e tem o 8º, que é o Chico. Então, no meu coração, ele está sempre presente. Os ônibus chegam de manhã bem cedo. Alguns vêm de longe, outros enfrentam sacrifícios. Mas não há semana que eles não apareçam para uma peregrinação em Uberaba. Na caminhada pelo cemitério, todos vão lembrando daquele dia, 30 de junho de 2002, quando Chico morreu. Foram 2 dias de velório, comoção e filas de quilômetros. Gente que esperou horas para alguns segundos de adeus. Muitas pessoas tocavam a mão direita do médium, a que ele usava para psicografar mensagens. No cortejo, até o cemitério, mais de 30 mil pessoas. E o sepultamento, no início da noite.
8 anos após a sua morte, Chico continua vivo na memória e no coração dos espíritas e de todos aqueles que viam nele um exemplo de bondade, humildade e espírito cristão. Ontem ele era um fenômeno, hoje ele é um mito. Um santo, né, que está no céu, olhando pela gente aqui na terra. Deus lhe deu descanso eterno na glória. Ave Maria, cheia de graça. Descanso mesmo talvez Chico não tenha, se for atender a todos os pedidos que não param de chegar. Ajuda as pessoas na doença. Na tristeza. Dona Isolina vende flores em frente ao cemitério. Quando Chico era vivo, mandava flores para ele, que sempre devolvia uma, de presente. Agora, ela repete o gesto com os visitantes e se encarrega de manter o túmulo do velho amigo limpo e enfeitado. Dona Isolina nos revela mais um mistério sem explicação. Gotas de água escorrem do busto de Chico. Isso acontece sempre que alguém toca com o dedo o bronze, já manchado pela umidade. Eu sempre via uma manchinha, limpava a manchinha, aí daí 2 dias eu vinha de novo, via, mas nunca, assim, observava o que era, o que não era, né? Aí de repente comecei a ficar preocupada. A florista afirma que a água é poderosa e já curou uma dor de cabeça que ela sentia. Para mim é uma água benta, uma água sagrada, para mim, né? Para esta antropóloga que estudou a vida de Chico Xavier, o que acontece aqui é uma mistura entre espiritismo e catolicismo, tipicamente brasileira. Ele era considerado em vida um homem santo, mas para o catolicismo um santo faz milagres. Chico Xavier não fazia milagres, né? Nem era essa a proposta. Então, quando se vai ao túmulo de Chico Xavier hoje, em busca de curas e etc., você está buscando de Chico Xavier alguma coisa que é fora do campo espírita, que de mais uma vez mostra essa aproximação e essa interseção que se faz entre o catolicismo e o espiritismo. A senhora acha que isso é um milagre? Para mim, sempre foi milagre. Chico Xavier no centro de uma nova polêmica. Por que o médium teria deixado um código secreto para identificar suas mensagens? Daqui a pouco. A Associação Médica Espírita e o jornal Folha Espírita de São Paulo realizaram a única análise já feita das cartas psicografadas de Chico Xavier. Eles pesquisaram 45 casos. A grande maioria da pesquisa revelou que o Chico desconhecia completamente. Mais de 90%, ele desconhecia essas pessoas. E mesmo sem conhecer as pessoas, 71% das cartas tinham mais de 3 fatos pessoais, coisas que Chico não poderia saber. Em 42% dos casos, as assinaturas eram diferentes das originais. Mas todas as mensagens foram reconhecidas e autenticadas por mais de 2 pessoas da família. Chico era incansável. Mesmo doente e já idoso, não deixava ninguém sem resposta. Tenho aprendido nesse tempo todo que a mensagem é um fator de informação segura para reconforto e condução espiritual da criatura dentro do seu próprio lar ou dentro do seu grupo social.
2 antigos parceiros do médium tentam hoje preencher o vazio deixado pelo mestre. Chico era uma fonte de sabedoria. Lógico que eu amo minha mãe mais do que eu amo o Chico. Mas eu não posso dizer que minha mãe me ensinou tanto como o Chico Xavier me ensinou. Seriam eles sucessores de Chico Xavier? Chico Xavier não tem substitutos, ele não tem sucessores, não é? Cada um de nós, médiuns, cada um cumpre o seu trabalho, faz o que pode, dentro de suas limitações. Eu não dou conta de amar o tanto que ele amou. Eu não dou conta de trabalhar o tanto que ele trabalhou. Eu não dou conta de tolerar o tanto que ele tolerou. Então, como é que eu vou ter essa pretensão? O casal Marco Antônio e Ana Lúcia já completou 14 viagens a Uberaba, em busca das mensagens do filho. Desta vez, vieram com a filha e as netas. Chegaria mais uma mensagem do filho? Alívio. A primeira carta tinha endereço certo. Para eles não há dúvidas, foi o filho que escreveu. É dele mesmo, tenho certeza absoluta. Depois vem nomes que só nós sabemos. Nomes às vezes até difícil, sabe? De se escrever, de se pronunciar. Do vovô Valdomiro e da vovó Joaquim, do vovô Rui. Rosane explode em lágrimas quando é chamada. Vocês estão todos em meu coração. Porque ele falou, citando os nomes, né, dos avós. Quem ia saber aqui o nome dos avós dele? Rosana também chora muito. Eu senti o mesmo impacto quando ela faleceu. Mas hoje foi de alegria. Ela tem certeza de que foi a mãe que escreveu a carta. Eu não duvidei um minuto que não fosse a minha mãe, que não fosse as palavras da minha mãe. Rosane, que tem outros 3 filhos, até hoje não se conforma com a perda de Anderson. Eu acho que eu nunca vou me acalmar. Mas as palavras que seriam do filho começam a trazer paz. Você vai voltar outras vezes aqui? Com certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque eu sempre falo, mãe é aquela que gosta de saber onde o filho está, como ele está, aonde ele está. O homem que passou a vida conversando com espíritos, agora fala com vivos? Depois de morto, Chico Xavier criou mais um enigma. Seria ele o autor das mensagens captadas por seus seguidores? Ele já se comunicou através de diversos médiuns, inclusive por meu intermédio. Eu recebi uma carta dele. 2. Entreguei muito de minha vida ao trabalho mediúnico, mas os encontros e as lições advindas dos corações de mães, de pais e de tantos outros me revelam um amor que eu pouco conhecia. Mensagem psicografada pelo médium Celso de Almeida Afonso em 25 de abril de 2009, 7 anos depois da morte de Chico Xavier. 2 médiuns, uma versão. No passado, eles atuaram ao lado de Chico. Hoje, têm seus próprios centros, mas não seriam os únicos escolhidos. Este homem jura que estas palavras foram ditadas pelo médium de Minas e psicografadas por uma senhora. E aí que ela começou a escrever. Quando ela terminou de fazer, que foi a surpresa, que no final ela escreveu a assinatura do Francisco Cândido Xavier. Agora, no seu coração, o senhor acredita que é do Chico? Eu acredito. Eu acredito. Na casa onde viveu o mestre, em Uberaba, ele espera conseguir um atestado de autenticidade para as cartas. Em vão.
o filho adotivo de Chico, é taxativo. As mensagens não são verdadeiras. Ele afirma que antes de morrer, o pai deixou um código secreto que identificaria suas mensagens. Então o código existe? Sem dúvida nenhuma. A gente não tinha necessidade de inventar coisa tão séria de uma criatura tão séria como Chico Xavier. Dois amigos de Chico, um médico e uma antiga funcionária da casa, que acompanhou o médium no momento da morte, também conhecem a senha. Se ele não fizesse isso, ia virar uma confusão de mensagem. Então ele deixou tudo preparado. Essas mensagens que têm chegado até nós, nenhuma nos mostrou que era do Chico. Não conferia com o código? Não, meu modo de ver, não. Mas os dois médios perguntam, um código secreto não seria uma incoerência? Eu me recuso a crer que Chico Xavier esteja na espiritualidade como um burocrata do mundo espiritual cuidando de papelada. Além do código, o filho de Chico garante. O pai avisou que não ia escrever tão cedo. Ele ia dar um tempo para o lápis e para o papel. Como eu gostaria de ser verdade. Eu vou dizer, Chico realmente escreveu por alguém. Mas ele me pediu em vida várias e várias vezes que não acreditasse, que eu ia sentir sua presença de várias outras maneiras. O que será que faz dessa cidade mineira um lugar tão especial para os admiradores de Chico Xavier? Quando o Chico veio para cá em 1959, ele já era um médium famoso. Mas Uberaba era apenas uma acanhada cidade do sudoeste de Minas Gerais. Não havia aqui nem 10 centros espíritas. Mas depois de Chico, as coisas mudaram. Caravanas de pessoas que vinham vê-lo enchiam a cidade. Foram abertos mais de 100 centros. E Uberaba ficou conhecida como a capital espírita do Brasil. Até hoje, a presença de Chico é forte em todos os cantos da cidade. Aqui está a raiz, a gente tem que conservar. Aqui está o que ele plantou. Ela caminha com dificuldade. Que idade tem? 80, 90? Ninguém sabe. Hoje é quem guarda a chave da Casa da Prece, lugar onde Chico fazia sessões espíritas. A casa continua aberta para receber quem chegar. Tudo aqui está praticamente igual ao que era, quando multidões vinham em busca de uma palavra de esperança. Aqui, a cadeira de Chico, exatamente onde ele deixou, na última vez que esteve, para psicografar mensagens e atender os aflitos. Encarnados na terra, espíritos imortais. O homem que dizia conversar com os mortos se preocupava mesmo era com os vivos. Além do conforto espiritual, ele fazia questão de dar apoio material. Chico acreditava que o único caminho possível para a felicidade era a caridade. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Ir ao encontro dos mais humildes, ajudar os mais necessitados. Para Chico Xavier, essa era uma missão. Durante anos, todos os sábados, no início da tarde, ele ficava na sombra daquele abacateiro ali para fazer uma grande distribuição de alimentos, remédios, roupinhas de nenê. Não era preciso fazer uma ficha ou ter o nome numa lista. Quem chegasse, levava a sacola com donativos. No começo, era uma peregrinação pelas ruas do bairro pobre. Com o tempo, a fila foi aumentando. No Natal, a fila chegava a vários quilômetros. Dona Badia conheceu o médium caridoso.
Quando eu estava grávida, vinha buscar enxoval para os meus filhos, na época do frio, os agasalhos. Além da ajuda, Chico deixou um exemplo de vida. Quem chega na minha porta também, sempre eu tenho alguma coisa para dar. Um prato de comida, uma xícara de café, um pão. Um outro abacateiro, a mesma sombra acolhedora. Hoje, mesmo sem Chico, a distribuição continua. Ela acontece agora nesse centro. E a nova árvore foi plantada ali para lembrar os velhos tempos. Voluntários e amigos ajudam do jeito que podem. O médico pessoal de Chico Xavier, o Dr. Eurípides, dá assistência médica gratuita desde a chegada do médium em Uberaba. A presença do Chico proporcionava àqueles que estavam em torno dele de ajudar. Então nós fomos nessa fileira e aí tornou-se uma amizade muito grande. O jantar que Chico oferecia aos necessitados uma vez por semana também continua a ser feito. Essa cozinha foi um dos poucos lugares em que ele esteve pouco antes de morrer. As cozinheiras ainda são as mesmas. Tá ótimo. Dona Ifigênia, Neuza também são voluntárias. E o tempo todo a imagem de Chico Xavier é celebrada. Unidos, oramos, sendo gratos pela oportunidade de estarmos na casa de Chico Xavier, nesta bênção, nesta força e nesta luz. O homem, hoje idolatrado pelos seguidores, sofreu antes de ser reconhecido. Quem vai acreditar em mim? Se perguntava o menino Chico. Foi uma infância difícil na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. Aos 5 anos, ficou órfão de mãe. Logo começava a ver espíritos. Vou te contar um segredo, quer? Nesta cena inédita do filme Chico Xavier, o pequeno Chico aparece conversando com a mãe já morta. Você é o homem mais especial e corajoso que tem por esse mundo todinho. Especial é diferente? É porque eu vejo e escuto que ninguém mais vê e escuta? Era mesmo um garoto diferente. E o pai ficou assustado. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos. Aos 21 anos, desacreditado, chamado de louco por muita gente, algumas vezes Chico Xavier se recolhia e vinha descansar e pensar à beira deste açude. E teria sido aqui que ele viu pela primeira vez o espírito de Emmanuel, que o acompanhou por toda a vida. Poucos meses depois do encontro com o guia espiritual, chegou às livrarias o livro que escandalizou o país, Parnaso Além Túmulo. E ele colocou no papel poemas assinados por Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e estrofes, e rimas, e versos, e estilos muito impressionantes. Era uma coletânea de 59 poemas, todos inéditos, assinados por poetas famosos e já falecidos. Todos os jornalistas da época, acadêmicos da época, ficaram impressionados também. Por causa daquele livro, o Chico virou alvo de sucessivas investigações, né? Então, como se explica isso? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Foi a primeira obra de uma intensa produção literária, sucesso de vendas. Mas Chico nunca recebeu 1 centavo. Viveu com o salário de escriturário até se aposentar. Toda a renda dos direitos autorais foi para instituições espíritas. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro,
que é a amizade de muitos amigos. Ele ganhou projeção nacional a partir da sua primeira e histórica participação na TV em 1971. No programa Pinga Fogo, ele respondia perguntas de todos, jornalistas, da plateia e de convidados. Foi a primeira vez que uma sessão mediúnica espírita foi transmitida e realizada dentro de um estúdio de televisão, ao vivo, né? Hoje, o Brasil é a maior potência espírita do mundo. A partir do trabalho de Chico Xavier, o espiritismo cresceu no país. Ele tem um legado fundamental. Ele criou padrões da prática da caridade, padrões na literatura, padrões de exercício da prática mediúnica, o próprio ritual de exercício da prática mediúnica, especialmente a psicografia. E as psicografias de Chico Xavier ajudaram até a mudar os rumos de uma história policial em Goiânia. Num caso inédito da justiça brasileira, as mensagens do além ajudaram a inocentar o acusado do crime. A própria vítima, em mensagem psicografada, teria esclarecido: foi um acidente. O juiz aceitou as palavras do morto e absolveu o réu. A sentença no Brasil baseada numa carta pelo menos foi o que todos falaram. De fato, foi a primeira sentença baseada numa carta psicografada. Na época, eu sempre eu sou católico, não deixei de ser católico. Bom, isso aí foi aquela celeuma tremenda. Vai, corre para cá, vem jornal do Brasil todo me procurando, correspondência, uma atrás do outro. Você pode nos contar o que fatos você observou na carta que casavam com o depoimento... interrogatório do Zé Divino. O Zé Divino narrou o fato que havia acontecido, que era uma brincadeira, que ele não teve aquela intenção de atirar no Maurício. E então a carta vinha dizendo também, o Maurício dizendo que foi uma brincadeira, que ninguém quis ofender a ninguém. Então aquilo eu prestei bem atenção, porque na verdade o Zé Divino se isentava de toda a culpa. E veio a carta psicografada trazendo também aquela isenção. Mas como a arma disparou? Não, aí há uma explicação, inclusive no meu livro eu falo. O Maurício havia procurado cigarro e tinha uma pasta do pai do Zé Divino em cima numa cômoda. Aí ele abriu para ver, tinha um revólver, ele pegou o revólver, não brinca com o revólver não. O Maurício tirou as balas, o Zé Divino ia tirar. E aí ele foi lá procurar o cigarro lá dentro. Ele abriu a porta de um guarda-roupa que tinha um espelho e começou a brincar, tirar. De repente o rádio que estava em cima do guarda-roupa deu um start, que ele foi desligar o rádio. Não já desligar, foi aquela questão autômata, né? Tirou, puxou. Quando puxou, o tiro saiu, o rapaz ia entrando. Então essa foi o que aconteceu, um fato não foi proposital. E eu tenho um ditado, aliás, um ditado que quase todos os juristas têm, que o que não está nos autos não está no mundo. Doutor Irimar, o que aconteceu depois da sua sentença? Porque na sentença, quando ele faz a sentença absolutória, o juiz tem que fazer o recurso ex officio. Eu fiz o recurso ex officio e o processo veio para o tribunal. Lá no tribunal eles mandaram para o júri. E no júri, o doutor Zé Cândido, aproveitando não só a minha decisão, como a carta psicografada, apresentou no corpo de jurado, o Zé Divino foi absolvido por 7-0. 7-0 ou 6-1, não me recordo mais. Manteve a decisão daquilo que eu tinha dado. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Eu tenho plena convicção de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Isso aí, Totice, o povo não tem o que fazer, está inventando bobagem. Allan Kardec havia sido informado que desencarnaria e voltaria à Terra no fim daquele século XIX ou no começo do século XX,
para dar continuidade à obra. Allan Kardec desencarnou em 1869, no dia 31 de março. Chico reencarnou em 1910. Se você fizer as contas, nós vamos ter aí exatamente, incluindo o tempo de gestação, 40 anos. Teve sim. Antes da sua morte, ele estava sentado naquele lugarzinho de sempre, tomou seu lanchinho com as brincadeiras que ele sempre tinha, né? Aí levei para a cama, continuou brincando, me pediu um pouco de café bem quente, ainda brincou de novo. Obrigado, minha rainha, que ele me chamava sempre, né? E no finalzinho, ele só pôs a mão para cima e fez uma prece.